Isso, o Andrews é uma escola laica, chegou aí aos 100 anos e foi fundada em 1918 por duas mulheres, duas professoras que se conheceram na sala dos professores do Colégio Jacobina, que era uma escola para meninas que existia aqui em Botafogo. E aí temos uma professora de inglês, anglicana, inglesa, e uma brasileira, paraense, educada na França, numa escola de freiras, e que saiu dessa experiência com uma certa aversão à igreja. Então, quando elas resolvem se associar, de alguma forma, elas tiveram que compatibilizar suas visões de vida para conceber um projeto educativo. E é desse arranjo que nasce a ideia de um colégio laico, um colégio misto, que recebesse meninos e meninas, uma escola que recebesse filhos de casais desfeitos, o que era um problema na época, né? Era uma questão para as escolas da época. Então, desde o começo, ele teve essa vocação para aceitar e para fazer conviver as diferenças. Aos 19 anos, eu comecei a trabalhar aqui na escola. O meu único emprego anterior tinha sido num escritório de advocacia. Na verdade, assim, eu vim como temporária, mas eu sempre tive a esperança de ser efetivada. Vim para trabalhar como datilógrafa na época, né, em 1986, então a datilografia ainda fazia parte da vida dos escritórios. E eu vim para ajudar na matrícula. E depois de uns 15 dias trabalhando, datilografando aquelas fichas para matrícula, o chefe do RH achou que eu tinha algum potencial para continuar aqui na escola. Fui efetivada e fui aprendendo todo o serviço, na verdade, fazendo. Então, eu tive uma grande oportunidade aqui dentro, através do meu antigo chefe, que era o seu Carlos Guimarães, que era secretário da escola na época. Começando aí minha trajetória, começou em 1969. Eu vim para cá por intermédio do Dr. Edgar, que eu amo de paixão, que conhecia minha família. Comecei com auxiliar de jardim de infância. Fiquei durante muito tempo com o jardim de infância, depois fui professora de alfabetização. Fiquei uns 20 anos como professora de alfabetização. E depois peguei um pouquinho, um ano e pouco, um ano numa turma, um ano no outro, outros anos. Já fiz de tudo um pouquinho nesses colégio anos. De tudo aqui eu fiz um pouquinho. Já fiquei na sala de biblioteca, já fiquei em secretaria, de tudo eu já fiz um pouco. Então, depois de algum tempo, uns 20 e pouco, 30 anos, aí abri o Integral. E aí me chamaram para trabalhar no Integral. E aí estou até hoje. O nome de horário estendido, que as crianças entram de manhã e saem à tarde. Eu entrei no Andrews em 2010, foi no 5º ano para mim, e eu vim para cá. Minha mãe queria que eu viesse para outro colégio, porque no colégio que eu estava antes, ela achava que o nível educacional mesmo estava um pouco abaixo assim, do que ela esperava. Eu trabalhava em Santa Teresa e, através de um amigo meu, saí de lá para trabalhar aqui. Em 1971, 5 de março de 71, ou seja, 48 anos. É uma vida. Aí vim trabalhar como inspetor, trabalhava meio expediente até sábado, até meio-dia. Aí de sábado da tarde era a prova de segunda chamada. Todas as segundas chamadas era feito a sábado à tarde. E eu era fiscal. Na época eu era fiscal, tomava conta. Posteriormente, eu passei a ser responsável pela toda a segunda chamada, trabalhando só meio expediente. Foi quando eu estava ruim de grana, falei com o doutor Edgar para arranjar uma vaga para trabalhar o dia todo. Aí deu uma melhorada. Eu cheguei ao Andrews em 1995, muito novinho, eu tinha 3, 4 anos, e cheguei porque minha mãe trabalha na escola
há muitos anos já, ainda continua trabalhando, então eu vim como filho de funcionário, fui bolsista aqui e estudei a minha vida inteira na escola até 2009, quando eu me formei na terceira série do ensino médio, enfim, eu tenho uma história longa aqui na escola. Eu diria que tem fatores que são determinantes, né? A seriedade, o comprometimento com o trabalho, com a educação. O colégio prima por uma educação de autonomia, que traga autonomia para o aluno, que desenvolva o senso crítico. E isso tudo é muito importante. Eu acho que isso é um diferencial que os pais buscam sempre. Na medida em que ele presta um serviço e faz sentido na vida das pessoas que se aproximam da escola, quer como aluno, como pai de aluno, como profissional, como professor, como educador, cumpre um papel. Cumpre o papel, então acho que ele tem que ser preservado. Olha, eu acho que a gente educa essas crianças para o mundo lá fora, para um futuro, né? A gente está sempre ensinando autonomia, dando autonomia, autoria. A gente conversa muito com eles, não é só o estudar. O Andros para mim representa muita coisa porque ele, em grande parte, ajudou a formar quem eu sou. Né? Obviamente com a minha família, com os meus pais, com os meus irmãos, mas os valores, os princípios, questões éticas, assim, eu aprendi muito na escola. Então ele é um pedaço muito importante da minha história e de quem eu sou, assim, uma parte muito importante dessa construção do ser humano Pedro, eu acho. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi e tudo que eu tenho na minha vida pessoal, eu agradeço ao Andros. Eu agradeço aqui, eu sou muito grata ao Colégio Andros. Vou sentir muita saudade daqui, vou sentir muita saudade daqui. Porque eu adoro isso aqui, eu acho que isso aqui para mim é uma terapia. Realizado. É tudo. Imagina, quase 50 anos de colégio. Muita emoção, cara. Ai, caramba, é muita coisa, mas acho que tem muito a ver com a identidade, tem muito a ver com pertencimento, tem a ver com identidade e tem a ver com um projeto de vida, com um propósito. Além de tudo, né, assim, de todo o profissionalismo, de tudo que eu vivo aqui dentro em termos profissionais, para mim é muito bom ver que eu construí ao longo desse tempo algumas amizades muito importantes na minha vida, não só em termos profissionais, como em termos pessoais. E eu acho que o colégio sobreviveu 100 anos por causa da equipe. Sempre com bons funcionários, equipe boa, e teve uma administração muito boa. Então, eu acho que 100 anos ainda vai chegar mais 100 anos. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Família Flecha Ribeiro. Boa parte da identidade do Andros foi construída e foi sendo moldada pelo trabalho de vários professores, grandes nomes, grandes figuras que passaram pelo colégio e que foram imprimindo a sua marca. Eu acho que um dos motivos assim, para o sucesso do Andros se deve ao cuidado que o Andros tem com os alunos, o olhar que ele tem para a história do aluno, para quem ele é, as questões que ele apresenta, o que ele traz. Né? O Andros não vê o aluno só dentro da sala de aula, mas sim todas as questões que acompanham esse estudante, não só o estudante, o funcionário de uma maneira geral. Então acho que esse cuidado, esse carinho, essa atenção assim, quase que individual, mesmo sendo uma escola tão grande,
Eu acho que é um fator muito importante, um diferencial muito forte da escola. Eu cheguei no 5º ano sem saber o que era divisão, sem saber o que era pretérito, sabe? Coisas que na época todo mundo já sabia, tanto de português quanto matemática, e que eu não sabia. E como eu falei, eu era tímido, eu era, assim, envergonhado. Aí eu lembro que acho que na primeira semana de aula, na segunda, assim, quando a professora começou a dar a matéria, ela falou assim, não, gente, só vamos revisar o que foi do ano passado. Todo mundo já sabe. Divisão com dois algarismos. Era uma coisa que eu não sabia. Aí ela, tipo, então, gente, todo mundo sabe. Aí vários alunos falando, não sei o que, a professora escrevendo no quadro. Eu olhando assim. Aí você ficava vendo o que tava acontecendo, não sei o que. Aí eu só comecei a chorar, porque eu não sabia nada. Aí eu chorei, assim, fiquei mal pra caramba. Aí a professora falou, Antônio, vai lá vai no banheiro, sabe, lavar o rosto, vai beber uma água, não sei o quê. Aí eu saí e tal, fui, me acalmei, aí voltei. Aí no que eu voltei, tava lá, assim, a turma quieta, assim, eu falei, tá tudo bem, né, pronto. Aí daqui a pouco a professora voltou a falar desse assunto. Então, gente, eu vi algumas pessoas, né, vamos com dúvida, vamos falar de novo sobre esse assunto. E aí, de repente, o que antes todo mundo sabia, uma meia dúzia de alunos começaram a levantar o dedo para perguntar. E eu fiquei assim, essa pessoa já não sabia disso, não sei o que, eu tava falando disso em outro momento, agora tá aqui fazendo dúvida. E aí a professora explicou, como se fosse pela primeira vez. Os alunos perguntaram, e sem ficar, o Antônio não sabe, vamos explicar, porque olha lá, ele não sabe, entendeu? Sem falar isso, ela explicou, ela percebeu que eu tava sentindo falta daquilo. E que podiam ter outros alunos na situação parecida, porque eu não era o único novo. Foi muito bom, foi um bom começo, assim, eu já cheguei, tipo... então é assim que as coisas vão ser por aqui, sabe? Não vai ser, tipo, olha lá, ele não sabe, uma competição entre os alunos, quem sabe, quem não sabe fica pra trás. Era sempre isso, casa, acolher, vamos juntos, sabe? Essa coisa assim, eu acho que marcou muito. Escola faz isso, né? Escola é relação humana, escola é conexão. Esse é um momento muito importante para a escola, né? Fazer 100 anos em educação, né? Produzindo educação no Brasil, eu acho que é muito importante para mim estar aqui dentro fazendo parte dessa história, que é uma história que se confunde com a minha própria história pessoal, minha história de vida. Então, assim, o colégio teve sempre muito a contribuir na minha formação profissional e como pessoa, e eu acho que é maravilhoso poder estar aqui nesse momento fazendo parte disso tudo e podendo contar um pouco dessa história, sabendo de fatos tão importantes que aconteceram ao longo desses 30 anos na minha vida e ao longo desses 100 anos de Andres. E é gratificante, né? Você chegar aqui, pai, ex-aluno, chega aqui com um filho, Wanderley, meu filho, aí me apresenta pro radialista também. Porra, isso é legal, eu acho. O que me fez voltar ao Andres é esse sentimento de pertencimento, de estar aqui, de entender que esse lugar faz parte de mim, que é como se fosse uma segunda casa minha. E a proposta da escola, a filosofia da escola, que me ajudaram a ser o que eu sou hoje. Então foi uma forma que eu percebi, obviamente com uma oportunidade que apareceu, de poder contribuir com isso, de agregar. Então eu acho que o Andres tem tudo a ver comigo e eu tenho tudo a ver com o Andres, então acho que é um casamento que combina. Não é um patrimônio que você herda, é um legado que você recebe. E aí, como legado, tem uma sensação de propósito, de sentido e de produção de identidade. Então, é algo a ser preservado. Desde que eu entrei no 5º ano aqui, a gente tem o TACA, que é o Teatro Amador do Colégio Andres. O legal do TACA é que é muito independente, assim, a gente faz tudo. Então, o cenário da peça do ano passado, por exemplo, eu pintei na minha casa, a gente chamou o pessoal pra ir lá e fez, sabe? A gente, óbvio, com assistência da cenógrafa que foi contratada, mas a gente fez isso, a gente pensou isso, a gente montou isso. Figurino, a gente ajudou, a gente aprendeu a costurar para ajudar a fazer, sabe? A maquiagem a gente fazia em nós mesmos. O texto, a gente sempre fazia uma votação bem democrática, escolhia o texto, montava o texto. Fora toda a parte da arte, do teatro, que é uma coisa que é muito, assim, traz uma recompensa muito forte, emocional, assim, espiritual pra gente, porque é um amor muito grande que a gente vai desenvolvendo, sabe? Vai
você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Descrever o Andrius em uma palavra é um pouco complicado no sentido que tem, eu acho que muitas palavras seriam importantes para descrevê-lo. Mas eu acho que dizer que o Andrius é sinônimo de sucesso consegue dimensionar o quanto é grande tudo isso. Se tivesse que descrever o Andrius em uma palavra, eu diria maravilhoso. Eu me sinto bem aqui, num espaço bom, ambiente bom, aconchegante. Eu gosto muito daqui. A palavra, eu diria que é liberdade. Liberdade. Eu acho que é uma educação para a liberdade. É o que ele pretende. Tudo de bom. Não sei se é o suficiente, mas para mim é tudo de bom que aconteceu na minha vida. Tudo que eu tenho, eu agradeço o Andrius. É clichê, tá? A palavra que eu vou falar. Mas eu definiria como casa. É um projeto de escola que, para mim, então, que escolhi estar aqui. Porque não foi só... Porque assim, a parte obrigatória faz parte. Mas eu escolhi que fosse um pouco minha casa. Porque eu escolhi fazer o teatro, eu escolhi fazer o Grêmio, eu escolhi fazer todas essas coisas extras, eu escolhi me dedicar a isso. Então passou a ser, porque eu ficava aqui, às vezes, mais tempo do que na minha própria casa, né? E eu tive muito esse acolhimento, assim, criei amizades e relacionamentos, experiências que eu vou guardar para sempre, assim. Então, por isso que eu definiria assim. Eu acho que a palavra perfeita para representar o Andrius é esperança. Esperança num futuro melhor, numa educação melhor, e acho que nós aqui estamos seguindo esse caminho e podemos, de fato, ajudar numa construção de um novo mundo. Eu acho que cabe sempre agradecer. Tem uma reverência a todo mundo que nos antecedeu, né? Em todos os postos da escola, em todas as funções, né? Realmente tem trabalho de muita gente aqui. Tem muito trabalho, tem muita confiança que foi depositada. Então, a gente tem que agradecer.